Alô, um abraço! Estamos aí com mais uma edição do Tabelinha Especial de Copa do Mundo e agora sim, passando a régua. Acabou a Copa do Mundo, a bola parou de rolar no Catar, Argentina campeã, França vice. E aí, Fred Jota, ficou de bom tamanho? Ficou demais, viu, Seabra? E como a final, mais do que emocionante, Jogaço, né? Vou fazer uma pergunta para você. Foi a melhor final de Copa que você viu? Pois é, estava até conversando sobre isso ali agora há pouco. Em termos de emoção, que eu me lembre agora, eu acho que sim. Porque foi uma final de Copa muito aberta, né? A Argentina dominou o primeiro tempo 2-0, a França dominou o segundo tempo 2-0 também, e aí foram para a prorrogação 2-2. E na prorrogação, a Argentina fez, a França empatou e foi para os pênaltis com possibilidade de um ou outro também conseguir a vitória ainda no tempo da prorrogação, sem ser nos pênaltis. Então eu acho que foi uma final muito aberta, com muita emoção. Eu acho que sim, pelo menos que eu me lembre agora de cabeça, eu acho que sim. Das que eu vi, eu vou considerar a primeira Copa que eu vi e tenho lembranças claras do início ao fim de 82, eu tinha 9 anos, 82, essa foi a melhor. Sem sombra de dúvida, não é pelo calor do momento, acabou de acontecer a final da Copa, foi uma final impressionante, impressionante. Aberta, né? Aberta e com dois jogadores muito acima da média, certo? Muito acima da média. Dois gênios. E deixou uma impressão muito boa. A Copa termina com aquele gostinho de, poxa, que bacana, não foi aquele 0-0, sabe? Não foi um jogo com várias expulsões, foi um jogo muito legal. Um jogo muito legal, com alternâncias e com qualidade técnica. Não teve tumulto, não teve briga, ótimo. O futebol venceu nessa final de Copa. E o brasileiro, principalmente, tem muita mania de valorizar só o primeiro, né? Só quem é o campeão. O que a França fez foi impressionante nessa Copa do Mundo, né? Ao longo da Copa e na final também. E o que o Mbappé fez, então, já que nós estamos focando aí em dois gênios, né? Messi e Mbappé, o que o Messi fez nem se fala, né? Inclusive ele chegou à final. Para mim, inclusive, a imagem da Copa é quando o Messi foi receber a bola de ouro e ele passa, acaricia a taça, dá um beijo nela e passa direto. A imagem da Copa sensacional. Mas o que o Mbappé fez também é de tirar o chapéu. O Mbappé jogou muita bola ao longo da Copa inteira. E o que ele fez na final, vou explicar o que do Mbappé na final. O Mbappé, para a gente começar a falar dessas marcas da final. Que são várias. São várias. Começando pelo Mbappé, que você tocou o nome dele. 23 anos, 2 finais de Copa. Ele simplesmente fez 3 gols nessa final, ou seja, ele iguala o Hust de 1966, até então o único atleta a ter feito 3 gols, o inglês, na final no 4-2 contra a Alemanha. E o Mbappé, com 23 anos, ele é o jogador que mais gols fez em uma final de Copa do Mundo, em finais de Copa do Mundo, fez 4, 3 nessa partida contra a Argentina e mais um diante da Croácia em 2018. É uma coisa impressionante, ele tem 23 anos, Seabra. Ele tem 23 anos, ele ainda tem provavelmente mais umas 2 Copas pela frente, se não for mais. Mas pelo menos mais umas 2 Copas pela frente, e claro, deve manter o alto nível, né? Porque é um jogadoraço, ele é um jogador que você não vê problema extracampo, então ele deve manter o alto nível aí durante os 2 próximos ciclos de Copa do Mundo, né? Lembrando que ele chega à final com 5 gols e guarda 3, né? Sim. Fecha com 8. Nossa Senhora. Mais os 4 que ele fez em 2018, ele tem 12, é o mesmo número de gols do Pelé em Copas do Mundo. Ou seja, ele ainda pode passar. Eu acho que tem chance, sim, de se tornar o maior artilheiro da história das Copas, né? Então, ao longo aí, claro. Lembrando que a gente falar do jogo em si, a Argentina dominou o jogo no primeiro tempo, parecia que só uma seleção tinha entrado no jogo. Faz 2-0. Nós conversávamos no intervalo e eu te perguntei, Fred, mas o Mbappé entrou em campo? Aí o Mbappé foi lá e me respondeu. Aí ele entrou em campo no segundo tempo e fez o que fez. Então ele tem 12 gols em Copa do Mundo, artilheiro de Copa do Mundo com 8 gols. É um fenômeno, é uma coisa impressionante. E parabéns ao Deschamps, que teve coragem de, no momento ruim, mexer na seleção como um todo, tirou o Giroud, tirou o Dembélé, mexeu taticamente e partiu para cima. Mais um mérito dessa final. E eu vou até passar para você uma pergunta, que é o seguinte, falei do Deschamps aqui, elogiei ele. Para mim, eu vou dar minha cara a tapa aqui, o técnico da Copa é o Scaloni.
Ah, eu também acho. Eu falei isso agora há pouco ali também. O Scaloni é o cara que tem. Ele mostrou claramente que ele tem a seleção. Ele teve durante toda a Copa do Mundo, e na final ele mostrou isso mais uma vez. Ele teve a seleção na mão. Você não via problema de relacionamento entre os jogadores, você não via blá blá blá, fofoquinha, fala, não fala. O Agüero deu uma chorada lá que não pôde entrar na delegação, não pôde entrar na concentração. No dia seguinte estava o Agüero lá dentro, tudo resolvido, tudo solucionado, um clima ótimo entre os jogadores, pelo menos é o que passou para fora, né? E o Scaloni é provavelmente o cara que é o elo que proporcionou tudo isso, porque ele está no dia a dia com os jogadores e ele está também com a diretoria da AFA. Então ele está ali no meio do caminho. Ele proporcionou esse clima bom e dentro de campo ele mostrou que ele troca uma peça. Olha o que ele fez com o Di Maria. Ele segurou o Di Maria nos jogos e todo mundo, pô, mas não vai jogar, entrou na final e aí? Foi o cara do primeiro tempo. Fez um gol e sofreu um pênalti. Lembrando que o Scaloni não teve nenhum medo de mexer taticamente na equipe, não ficou preso a algum sistema. Ah, tem 2 zagueiros, não, vou colocar 3. O Lautaro Martinez começa a Copa mal, ele coloca o Julián Álvares, que arrebenta. Sim. Ele coloca o McAllister, ele vai mexendo nas peças que ele tem à disposição e simplesmente resolve de acordo com a competição. Isso é muito importante, tem muito técnico que morre abraçado nesse área. Ah, tô aqui com a minha convicção e eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas eu vou com essa turma até o fim. A gente já viu que isso dá errado. E a turma é o esquema tático, o perfil de jogo, substituir ou não algumas peças. O Scaloni, para mim, ele fecha a Copa como o melhor técnico. Não é fácil trabalhar na Argentina, porque a confederação com vários problemas. A gente lembra da Copa de 2018 com o Sampaoli, foi uma bagunça. Maradona lá atrás, 2010, bagunça. 2014 a Argentina já tinha conseguido dar uma equilibrada, mas na hora que vai para campo ali, precisa de ter alguém que baixa a bola baixa a bola e resolva. E o Scaloni pode ter sido realmente um elo. Parabéns para ele. E o Scaloni, ele mostrou uma competência tão grande nessa gestão de grupo, que se ele precisasse em determinado momento tirar o Messi ou colocar o Messi no banco, eu tenho certeza que todo mundo iria dentro, né? Claro, os jogadores, algum motivo teria para aquilo e ele seria respeitado. Demais da conta. Por falar em Messi, né? Por falar em Messi, gente, o Messi simplesmente superou o Pelé. A gente falou do Pelé recentemente, agora o Mbappé tem a mesma quantidade de gols dele, o Messi superou. Em Copas. Em Copas. Tem 13 gols em Copas do Mundo. O Messi já tinha mais gols pela seleção da Argentina do que o Pelé tem pela seleção brasileira. É o maior artilheiro da seleção argentina. E ele é o primeiro a marcar gols em todas as fases de mata-mata, considerando 4 jogos de mata-mata, oitavas, quartas, semi e final. O Jairzinho, 70, também marcou em todos os jogos, inclusive, mas na época eram 16 times só, então tinha quartas. Ele marcou quartas, semi e final. O Messi ainda tem uma oitavas a mais aí que... É brincadeira o que o Messi faz. Ele é o jogador que jogou o maior número de jogos em Copa do Mundo, 26. Chegou empatado com o Mataus com 25, faz o 26º jogo na final. E o Messi agora ele tem uma Copa e um vice. Ele tem a mesma, em relação à Copa do Mundo, a mesma quantidade de situações do que o Maradona. Vai ter um debate enorme se o Maradona é melhor, se o Messi é melhor. Eu já falei aqui Nós já até debatemos já isso. debatemos isso. Para mim, empate ou Messi. Se fosse jogar na loteria, né, que era time da casa, empate ou time de fora. Tem duas opções, para mim, empate ou Messi. O Messi... coroação do Messi agora para essa Copa do Mundo... Não sei, né? Bom, a gente já falou sobre isso, vamos deixar essa discussão, porque eu não vou entrar nisso de novo, não. Mas a Argentina, por falar em Argentina campeã do mundo agora, né? Tricampeã do mundo, a Argentina quase complicou mais uma vez uma partida, né? Fez isso contra a Austrália, quase complicou, estava ganhando de 2-0, um jogo dominado, um jogo na mão, tranquilo, tomou um gol e quase toma um segundo no final. Acabou ganhando por 2-1, se classificou, e aí pegou a Holanda ganhando, tranquilo, tomou um gol no último minuto, levou para a prorrogação e tal, pênaltis. E de novo a Argentina ganhando por 2-0, quase complica tudo. A sorte é que a Argentina foi campeã. Né? Pois é, tem uma questão emocional, eu falei isso durante todo esse projeto do Tabelinha na Copa, Seabra, que a Argentina tinha essa pressão de voltar a vencer a Copa, o Messi tinha que voltar a vencer, tinha que vencer essa Copa.
era a última dele, aquela coisa, vai entrar para a história sem uma Copa do Mundo. Tinha essa história e eu acho que isso pesava sempre. Contra a Holanda, uma falta tola na entrada da área. Contra a França, tem a questão do Mbappé. O Mbappé, ele é muito acima da média. E quando ele resolve jogar é difícil. Parar. O segundo gol dele, o gol no tempo normal, é um golaço na finalização. Ele é um baita jogador. Então tem uma mistura de qualidade do Mbappé e com um pouquinho de ingenuidade até em alguns momentos. Você passou ali praticamente da metade do segundo tempo, tá 2-0 na final da Copa. Acabou. Você começa a chutar a bola pro lado, você segura a bola, faz um monte... Enfim, tinha milhões de alternativas para fazer. O engraçado é que os argentinos são pródigos nisso, né? Em deixar o tempo passar, em se jogar aqui, ganhar um tempo, em mandar a bola lá na lua. E aí? Muito me surpreende, muito mesmo, o fato de... E a questão não é nem o fato de ser uma característica do futebol argentino, né, Seara? Só jogador experiente. Não tem um menino ali que tá jogando seu primeiro jogo e tá assustado. Você tem o Messi. Só jogador rodado, né? Você tem o Otamendi. Otamendi lá na zaga. Que foi mal. Não é querer ficar achando culpado para as coisas, não. O jogo estava 2-0, ele falha no lance que resulta no primeiro gol da seleção francesa, um lance crucial para o jogo. Fez uma ótima Copa, Copa. Vacilou nesse momento, mas enfim, são jogadores experientes. A Argentina patinou no momento que não precisava de patinar, não poderia patinar. Era para resolver o jogo no tempo normal. Quantas finais de Copa que uma seleção abre e faz 2-0, você abre? No primeiro tempo. Fez 2-0, acabou. O Brasil fez isso, inclusive, em 2002, quando foi campeão, fez 2-0, acabou o jogo. Acabou o jogo. Agora, para a gente fechar essa ficha, teoricamente, assim, da final, as premiações individuais ficaram todas na final, né? O Mbappé, que ganhou a chuteira de ouro como artilheiro da Copa, e aí os 3 argentinos. O Emiliano Martínez foi o goleiro da Copa, ganhou a luva de ouro. O Enzo Fernandes foi a revelação da Copa e... Claro, Lionel Messi, o bola de ouro, o craque, o destaque da Copa. Eu acho que essa bola de ouro aí, ela estava, obviamente, lá prontinha. Vai ser o Messi ou vai ser o Mbappé? Não tinha como ser outro. Não tinha como ser diferente, né? E se o Messi vai jogar mais uma Copa ou não sei, mas a carreira dele a gente pode dizer que a cereja chegou, né? Eu fosse ele, eu não jogava na Argentina, na seleção argentina mais não. Falava, ó, pra mim, cansei, tá aí a Copa que vocês queriam, que eu queria, lindo, acabou, pronto, e vou tocar a vida no clube. Você imagina, falar até baixo aqui, imagina o Messi jogando as eliminatórias, 18 jogos, 9 dias, 9 de volta, aqueles jogos que a gente sabe que a Argentina vai classificar, que o Brasil vai classificar. Aí ele vai lá em La Paz jogar. Joga no 4 mil metros de altitude, enfim, esse é um assunto para outro tabelinho. Isso, e fechando então a final, agora indo para o terceiro lugar, Croácia venceu o Marrocos por 2-1 e ficou com o terceiro lugar. A Croácia, que era a atual vice-campeã, né, chegou na final da Copa de 2018, foi derrotada pela França naquela decisão do Mundial, e agora fica com o terceiro lugar. Uma ótima campanha da Croácia e principalmente uma ótima campanha do Marrocos também, né? Ótima campanha. As pessoas, às vezes, têm um certo preconceito, né? A Croácia é um país menor do futebol, não ganhou nada. A Croácia teve o Modric, melhor jogador de 2018. Sim. Melhor jogador do mundo em 2018. Vice-campeã em 2018. Terceira colocada agora em 2022. Terceira colocada lá atrás, em 98, na primeira participação. Sim. Nesse período ele ficou de fora só de uma Copa, a de 2010. Será que o pessoal... É coincidência tudo isso aí? Caiu do céu. Cheio de bons jogadores. Parabéns para o Dalit, que é o técnico que consegue, num país que tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, fazer uma seleção competitiva. E sabe o que me faz rir também? Mas jogou feio demais. Rapaz, a regra fala que você não pode jogar, você não pode jogar defensivo, você não pode marcar mais. E todo mundo vai se lembrar daqui a alguns anos de quem foi campeão, de quem foi vice-campeão, de ninguém é quem jogou feio ou bonito. Todo mundo se lembra aí da seleção de 82 do Brasil, que jogou lindo, maravilhoso, voltou com título? Nem com o terceiro lugar que a Croácia conquistou. E em relação à Croácia, é para aplaudir um país tão pequeno que consegue ter esse rendimento em Copa do Mundo. Em relação ao Marrocos,
Tomara, Seabra, que seja o início de um novo momento para o futebol africano. A Copa, infelizmente, vai inchar em 2026, vão ter mais seleções. São 32, vai para 48, mais 16 seleções. E eu tomara que, proporcionalmente, a África ganhe um pouco mais de vagas. Vai acontecer. Isso que o Marrocos fez é muito interessante, porque prova que a globalização do futebol, ela ajuda, sim, no crescimento do futebol de cada país. Vários jogadores desses jogam no futebol europeu. O futebol europeu, obviamente, está na frente do futebol dos outros continentes. A Argentina praticamente inteira joga lá, o Brasil praticamente inteiro joga lá. A Croácia obviamente é europeia, mas nos grandes centros, né? Os jogadores jogam nas grandes competições. E Marrocos não é diferente. O Hakimi é titular do Paris Saint-Germain, do Messi e do Mbappé. O Ziyech joga no Chelsea. E esse intercâmbio é muito legal. E tomara que esse intercâmbio fortaleça ainda mais, que a gente tenha mais jogadores africanos, ainda tem inúmeros, sem deixar de valorizar o futebol local. Porque acho que a base é muito importante, vale para o Brasil também. Vale. Para ter um crescimento efetivo de qualidade do futebol. A globalização é importante? Mas você reforçar ali a base também, e tomara que a África siga nesse Nós já tivemos grandes seleções africanas aí fazendo bons papéis, né? Costa do Marfim, Nigéria, Camarões, agora Marrocos. Tomara que isso siga, né? Com outras seleções, inclusive, também, não só com essas que a gente já meio que conhece. E tomara que não seja também, né, Fred, uma coisa esporádica de seleções, assim. Esse ano foi o Marrocos, aí na próxima Copa vem Camarões, aí na outra Copa Nigéria, e fique tudo por isso mesmo. Tomara que a coisa vá, né? Exatamente, essa é a expectativa. E fechando também um balanção da Copa, né? Vamos falar sobre seleções aí que não sei se ninguém esperava. Nós acabamos de falar sobre o Marrocos, por exemplo, que chegou à semifinal, acabou ficando em quarto lugar, mas decepções e surpresas, boas surpresas. O Japão chegou nas oitavas, Senegal, a Austrália chegou nas oitavas, Marrocos, claro, na semifinal. Boas surpresas, né? Boas surpresas. O Japão, o oriental, de maneira geral, ele tem um jeito muito metódico, profissional e direto, né, Seabra? E isso vai trazer frutos ainda mais positivos para a seleção japonesa, para a coreana, que foi eliminada pelo Brasil, por exemplo, sul-coreana. O Japão vence a Espanha, vence a Alemanha, empata com a Croácia, saiu nos pênaltis. Poderia ser adversário do Brasil, inclusive. É uma seleção ingênua em alguns aspectos, na questão de deixar alguns espaços, mas para mim é muito positivo. Senegal é uma confirmação, talvez fosse mais longe se tivesse o Mané. E de decepções, Seabra, a Alemanha, francamente... A Alemanha e Espanha para mim, né? Mas a Alemanha principalmente. A Alemanha eliminada na primeira fase. Pela segunda vez. A Bélgica, lamentável, brigas internas. A Espanha cai para Marrocos, Portugal cai para Marrocos. Aí, nesse caso, tem muito mérito da seleção marroquina. Tem mérito, mas na hora como a gente costuma brincar, na hora da onça beber água, na hora do filé, né? Assim, a primeira fase é aquele meio que vamos todo mundo, vamos lá, vamos ver o que dá e tal. Mas na hora que você cai ali para frente, numas oitavas, quartas e tal, eu acho que aí a seleção que tem o favoritismo ao seu lado, vamos dizer assim, né? A tradição não ganha jogo, camisa não ganha jogo, a gente está cansado de saber disso, mas é a hora de se impor, né? Sem dúvida nenhuma. Era a favorita, a Espanha era a favorita diante de Marrocos, Portugal também. Possível última Copa do Cristiano Ronaldo, acho pouco provável, um pouquinho mais para frente ele voltar a jogar na seleção, em Copas. Mas fica uma questão que eu percebo o seguinte: existe uma evolução do futebol de maneira geral. A Copa deixa uma impressão muito boa. Sim. Ela deixa uma impressão muito boa. Então, quando tem esses jogos, vale para os japoneses. O que eu falei para o Marrocos, vale para o Japão, vale para o Senegal, vale para a Austrália. Estados Unidos. Muitos jogadores que internacionalizaram, jogam, não é o plantel como todo, é muita gente que joga distante. E agora está mostrando a diferença que isso faz quando pega uma Copa do Mundo. E nós já falamos desse balanção também da seleção brasileira, né? Que caiu nas quartas de final, já está sem treinador, inclusive. O Tite já não é mais o treinador há muito tempo, né? Nós já até falamos sobre isso aqui, quem seria o treinador e tal. Mas um balanço da Copa para o Brasil, para mim, não fica um balanço positivo, não. Não fica. A gente viu uma diferença, Seabra. O trio de ataque do Paris Saint-Germain. Quem que está destoando aí? São os dois que fizeram a final da Copa e mais o Neymar, né?
Pois é. O Neymar é um craque, joga muita bola, mas foi bem contra a Croácia, chegou a fazer um golaço, mas eu sempre sinto que falta algo a mais. Ele tem números ótimos com a seleção brasileira, mesmo número de gols de Pelé segundo a FIFA, com a seleção. Joga muita bola, mas falta alguma coisa, assim. Falta um protagonismo, falta pegar a bola, botar debaixo do braço, igual o Messi faz, igual o Mbappé faz, igual o Cristiano Ronaldo já fez. É isso que falta. Ele fica abaixo. Acho que a seleção se perdeu muito em tentar manter uma tática que nem sempre deu certo. A gente falou várias vezes aqui de ter um meio de campo um pouco mais reforçado. O Tite usou o Paquetá, que é um bom meia, como volante algumas vezes. O Casemiro joga muita bola, mas poderia ter colocado mais... Reforçar um pouco, ele ser um pouco mais humilde. Não é abrir mão de ser ofensivo, de jeito nenhum. Mas é pensar em organizar a casa. Quando pegou uma seleção que entendeu, opa, nós vamos... Travou e parou. Travar aqui a Croácia, com méritos, eliminou o Brasil. O Brasil precisa de uma reformulação, não em termos de tantos nomes assim, porque tem muito jogador jovem, Vinícius Júnior, Antony, Rafinha. O próprio Neymar tem 30 anos. Ainda tem uma Copa, não sei se o Neymar vai querer, né? Ele disse aí que não sabe e tal, mas a idade ele tem para isso. Marquinhos, Paquetá, tem muitos jogadores nesse sentido. O que eu imagino é que, taticamente, a seleção precisa de um técnico que consiga dar mais opções. Dessa vez o Tite não deu. Vamos ver quem vai ser esse treinador e se a coisa vai mudar. Por falar, vamos encerrando o tabelinha, mas por falar na reta final aqui desse episódio, o encerramento da Copa, mais uma vez, ao contrário da cerimônia de abertura, que foi 1h e pouco e tal, nessa agora foram só 20 minutinhos, né, no encerramento. Mais uma vez celebrou a família, a união, mensagem de paz, de união, coisa que a gente não viu durante a Copa do Mundo, né? A gente viu muito cerceamento de direitos, a gente viu muito preconceito, né? Muita coisa, é a cultura, mas e aí? E a cultura do resto do mundo? Você chama as pessoas para o seu país, depois você não aceita que elas sejam como elas são? É complicado isso, né? Então a gente viu muito também durante a Copa, muita mensagem nas arquibancadas, muita mensagem dos jogadores, braçadeira, tampa o rosto e por aí vai. Para mim fica aí o recado pra FIFA, que Copa do Mundo é festa, né? Copa do Mundo é alegria, é futebol, é dinheiro, mas é festa, é alegria. Diversidade, então, diversidade, né? Muito. E tem que ser nos lugares que respeitam isso, né? E opinião livre. Eu acho que a questão é essa. Para resumir, cada um tem o direito de ser o que quiser. Desde que ninguém pode desrespeitar ninguém. Cada um tem que aceitar o que o outro é. E espero que tenha deixado para o Catar, Seabra, uma mensagem nesse nível. Para o povo do Catar. Acho pouco provável, mas... Né? Invadido por milhões e milhões de torcedores de todos os cantos do mundo. Eu torço muito para que o futebol tem esse poder, o esporte tem esse poder, de levar uma mensagem de união, de agregar, enfim. Mudar uma cultura milenar dessa, acho complicado. Eu sou um otimista, tenho expectativa que isso possa mudar e que venha 2026, Estados Unidos, Canadá e México. Não vou ficar discutindo aqui se 3 países é legal ou não, esse é assunto para outra história e para uma sequência do tabelinha em breve, né, Seabra? Isso aí, então, encerramos o tabelinha Copa do Mundo, né, Fred? Exatamente, mas vai ter tabelinha. Sim. Vai ter tabelinha no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileirão. Quando a seleção voltar a jogar, vai ter tabelinha também. Vai também. Tem muita coisa para vir pela frente. Muita coisa. A Copa do Mundo, então, fechou, acabou. A bola parou de rolar no Catar. Agora, como o Fred disse, só em 2026, lá para cima, né? Lá no Canadá, no México, nos Estados Unidos. Esse é assunto para a gente discutir mais para frente. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou o tabelinha Copa do Mundo com a gente. Fiquem ligados nos canais do Tempo, porque tem muitos produtos legais e vem muito mais tabelinha aí no início da próxima temporada também. Aí, como o Fred disse, com futebol local, né? O foco mais nos clubes e com a seleção também, mas o foco maior nos clubes. Beleza, Fred? Beleza. Valeu a parceria, Seabra. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.